वंदे गुरुपद्वंदं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुवस्य कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्किपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपात्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं वेत्तात्युहं पनुतपाद्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गोपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकवितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणां। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषिः त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरानसिपुरपति भज विश्वनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मद्गुणश्रुतिमात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिरभिच्छन्या यथा गंगाम्बशोऽम्बधू
Lakshanam bhakti yogasya nirgunasya udahritam ahetuki avyavahita ya bhakti purushottami madguna sati matrena mai sarvo guhasai manogati ravichinna yatha gangam vasovam vado Lakshanam bhakti yogasya nirgunasya udahritam ahetuki avyavahita ya bhakti purushottame Gauriya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Gaudiya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada diz que a experiência material é a nossa única propriedade. Nós apenas temos, a nossa única posse são as nossas experiências materiais, pela ajuda da qual nós queremos saber, nós queremos entender tudo, o que é praticamente impossível. A experiência material é o nosso único tesouro, com base na qual nós queremos proceder, nós queremos solucionar todos os problemas, nós queremos conhecer o Senhor Supremo, o que é impossível. Prabhupada diz que alguém pode pensar que para alcançar Bhagavan, demonstrar rendição aos pés de lótus de Bhagavan é muito difícil, impossível. Mas Prabhupada disse que para conhecer a verdade absoluta, nós devemos ter força no nosso coração o suficiente. Para conhecer a verdade absoluta, nós devemos ter força o suficiente em nossos corações. Assim como eu sei, na minha própria vida eu tive essas experiências. Quando eu comecei a aprender a nadar, naquela época eu tinha muito medo, eu tinha medo da água. A todo momento eu pulava na água, mas eu tinha medo, eu engolia a água. Oh meu Deus, era um grande problema. Mas quando eu aprendi a nadar, então ficou tudo bem. Prabhupada diz que Sharanagati, a rendição, submissão, não é, de maneira alguma, um serviço difícil, é muito fácil. Na verdade, Prabhupada diz que, na verdade, Sharanagati é algo natural. E aquilo que é oposto a Sharanagati, isso é incomum. Prabhupada diz que nós pensamos que Sharanagati Bhava, esse humor de rendição, é impossível ou é muito difícil, mas não é difícil, é muito natural. Mas aquilo que é oposto a Sharanagati, ou seja, a Sharanagati, a não rendição, isso é anormal. Isso é não natural e doloroso. Porque todas as dores vêm na nossa vida por conta deste problema, a Sharanagati, da falta de rendição. Apenas por este problema, todos os problemas vêm na nossa vida, nós não conseguimos digerir. Prabhupada diz que Sharanagati e estabilidade. Bhaktivinoda Thakur falou, Nirapekshata, Saralata e Dhirata são três qualidades vitais. Bhaktivinoda Thakur falou, Saralata significa simplicidade, sem hipocrisia, sem falsidade. Preste atenção. Então, Saralata significa que não há duplicidade. Aquilo que existe dentro do meu coração, isso eu falo. E o que não há no meu coração, eu não vou falar. Então, isso é Saralata, essa simplicidade de coração. Dhirata significa estabilidade, firmeza, resolução. No caminho do bhajana, essa firmeza, essa resolução é necessária, imprescindível para te guiar. Eu devo alcançar o Senhor Supremo de qualquer maneira. E Nirapekshata significa
que em todo o mundo, até mesmo nos 14 mundos, não apenas neste mundo, nos 14 mundos, ninguém consegue se tornar neutro, ninguém consegue permanecer numa plataforma neutra. Todos têm algum partidarismo, alguma parcialidade, preste atenção, algum interesse pessoal. Então, é por isso que no Chaitanya Charitamrita está escrito, no Chaitanya Charitamrita está escrito que até e a menos que nós consigamos permanecer numa plataforma neutra, nós não poderemos seguir nem o Dharma geral. Nem o Dharma geral. O que falar do Bhagavata Dharma? Que é Nirmatsaram Satam, ou seja, só para aqueles que não têm nenhuma inveja. É um tesouro. Yad Vaishnavanam Dham. Srimad Bhagavatam Purana Tilakam Yad Vaishnavanam Dhanam. É uma propriedade apenas dos Paramahansas Vaishnavas do Bhagavata Dharma. Então, simplicidade, Saralata, Dhirata, firmeza, e Nirapekshata, que é uma coisa muito, muito rara, essa neutralidade. Primeiro de tudo, nós devemos permanecer numa plataforma neutra, do contrário, não é possível nem seguir o Dharma geral. Nós não podemos ser justos, nós teremos algum sectarismo, partidarismo. Então, Saralata, Dhirata e Nirapekshata. Nirapeksha nahoile dharma najay rakshane. Chaitanya Charitamrita, nirapeksha nahoile. O Chaitanya Charitamrita diz isso, que até e a menos que nós estejamos numa plataforma neutra, nós não podemos nem seguir o Dharma geral, nós não seremos justos. E o que falar do Bhagavata Dharma? Então, Bhaktivinoda Thakur diz, Saralata, Dhirata, Nirapekshata. Essas são as três coisas importantes de um sadhaka, na vida de um sadhaka, de um praticante espiritual. E Prabhupada diz, sim, Sharanagati, a rendição e a firmeza são as coisas mais importantes. Isso é imprescindível. Isso deve existir. Prabhupada diz, Sharanagati, a rendição incondicional, e Dhirata, a firmeza, estabilidade, isso deve existir. Do contrário, não é possível fazer bhajana. Rendição completa confiança aos pés de lótus de Bhagavan. Completa confiança, Prabhupada dizia, completa confiança deve haver nos pés de lótus de Bhagavan. E a mesma confiança deve haver, preste atenção, nos pés de lótus de Shri Guru. Deve haver uma forte fé, uma forte determinação. Eu devo receber a graça dele, ou seja, a graça do Senhor Supremo. Eu devo receber a graça dele e eu não devo me desviar. Eu não devo me perder. Eu devo sempre seguir cantando os nomes dele de coração e Deus, sem sombra de dúvidas, ele vai me ajudar. Eu estou certo disso, porque eu sou genuíno, eu sou um praticante genuíno, um sadhaka genuíno. Se nós pudermos provar Sharanagati, rendição completa aos pés de lótus de um Guru Vaishnava puro, então automaticamente a nossa rendição aos pés de lótus de Bhagavan estará presente, isso é certo. E nós podemos ser bem-sucedidos. Pela misericórdia do Guru, apenas e apenas pela misericórdia do Guru, nós podemos ser bem-sucedidos. Guru Kripa hi kevalam. O verso com o qual comecei
Ele foi falado por Kapila Muni, Kapilaji Maharaj. Ele falou diante da mãe Devahuti o que é Bhakti. Nós também estamos aprendendo deste Brihat Bhagavatamritam como nós podemos obter Bhakti. Que tipo de simplicidade, que tipo de firmeza, que tipo de tenacidade, que tipo de amor nós vimos na vida de Prahlada Maharaj, Hanumanji Maharaj, de todos. Um por um, nós vamos ver. Nós, com falso ego, nunca podemos ser bem-sucedidos no bhajana. Nós temos muito falso ego. E é por isso que nós não podemos obter nenhuma luz. Nós estamos cheios de falso ego. E é por isso que nós não podemos obter nenhuma luz de Bhagavan. Do contrário, Ele está concedendo luz no caminho do nosso Bhagavata Bhajana. Mas a gente não consegue ver porque nós somos cegos. Nós não sabemos nada, nós somos idiotas. Mas ainda assim nós nos consideramos panditas, grandes acharyas, nós pensamos. Porque apenas nós precisamos de pratisha, labha, puja, pratista, e é por isso que não conseguimos ser bem-sucedidos. Dessa maneira, por outro lado, aqueles que são devotos puros, eles sempre estão obtendo poder. E está escrito também no Srimad Bhagavatam, 10º canto, que os semideuses, eles adoram Vasudevaji e Devaki. Ou seja, quando Bhagavan, Sri Krishna, estava no útero, preste atenção. Então, Devaki-ji, todos os semideuses vieram para adorar o ventre de Devaki. Tatha nate madhavo tavakaha kachit brashanti margat taivad dasaihida taya vigupta vicharanti nirvaya vinayakani kopo murdasu prabhu. Tatha nate madhava tavaka kachit brashanti margat taivad dasaihida taya vigupta vicharanti nirvaya vinayakani kopo murdasu prabhu. What is the meaning? Qual o significado? Os semideuses, Brahma, eles vieram e oraram: Ei, Madhava, os seus devotos, aqueles que são devotos puros, eles estão amarrados firmemente a você. O seu coração e o coração deles estão amarrados um ao outro com um nó forte. O seu coração e o coração dos devotos puros estão presos um ao outro. Os seus devotos têm um forte amor e afeição, tremenda tenacidade por você. E é por isso que eles nunca se desviam. Essa é a maior amarra. Esta é a maior amarra. Preste atenção. Tal amarra, se tal amarra existir, então não há possibilidade de que um devoto caia. Eles nunca se desviam, porque eles têm forte apego, forte amor por você. Aqueles que são mayavadis, eles sempre expressam falso ego. Ah, nós somos muktas, nós somos livres das torturas ou do cativeiro material. Nós estamos livres do cativeiro material, eles falam. Aqueles que são mayavadis, eles pensam, nós somos livres, mukta. Então, eles acabam caindo, nós sabemos. Je aravindaksha vimuktamaninaha stvayastobhavat avishuddha buddhayo arujya krichyena param padam tataha patanti adho anadrito yusmad angrayo.
Você sabe, muitas vezes antes eu disse, Je Aravindo Aksho Vimukta Maninaha Stayasta Bhavad Abhishuddha Vidyayo Arujya Krichena Parampadam Tataha Patanti Adho Anadrita Jusmat Anrayo. Je Aravindo Aksho Vimukta Maninaha. There you are proud. então, aqueles que expressam orgulho por conta do seu falso sentimento de serem livres, Je Aravindo Aksho Vimukta Maninaha Stayasta Bhavad Abhishuddha Buddhayoho Arujya Krichena Parampadam Tataha Patanti Adho Anadrito Yusmat Amrayu. They are going to disregard. eles vão desprezar, negligenciar. Eles não têm uma forte fé pelos seus pés de lótus. Eles pensam que você não é permanente. Eles pensam que o seu seva, que a sua swarupa, a sua forma divina, os seus pés de lótus, que são eternos, eles não acreditam. E é por isso que, pelos esforços pessoais deles, eles podem até subir e subir e subir e subir, mas por fim, eles vão cair daquela posição. Porque eles vão ignorar os seus pés de lótus, eles vão ignorar o serviço eterno aos seus pés de lótus. Então eles caem. Então, os semideuses, eles oram aos pés de lótus de Bhagavan, que iria nascer, né? Bhagavan ia manifestar esse Avirbhava, esse aparecimento em Mathura. Então os semideuses vieram na prisão de Kansa, eles vieram e oraram. Tatha nate madhava tavaka kachit darshanti margatva dashohidaha taya vigupta vicharanti nirvaya vinayaka nikapo murdasu prabhu. Assim como os Mayavadis, eles não vão cair, porque eles têm forte fé em Bhagavan. Então, eles não vão cair como os Mayavadis. De toda maneira, esses devotos puros são totalmente protegidos pela sua Bhakti. Bhakti é a Swarupa Shakti de Bhagavan e nos dá plena proteção. Na semana passada eu estava falando sobre Bhakti. Last week, Kleshagni Shubhada Moksha Logutakrit Sudurlabha Chandrananda Visheshatma Sri Krishna Karshani Chosa. No Rasamrita Sindhu, nós vemos a definição de Bhakti. Primeiro de tudo, Kleshagni. Sem ansiedade, sem tensão, nenhuma dor vai permanecer. Preste atenção. Eu posso falar sobre a condição dolorosa dos 5 Pandavas. Você acha que eles estavam sofrendo, mas eles não estavam sofrendo, porque os problemas que eles estavam experimentando foram criados por Bhagavan para estabelecer as glórias deles diante de nós. Então, todos os diferentes tipos de problemas que eles enfrentaram não são como você e eu, não são como os seus problemas e os meus problemas. Os problemas deles foram enviados por Bhagavan de propósito para estabelecer as glórias do Pancha Pandava, dos 5 Pandavas. Eu posso chegar nesse ponto. Então, Klesha Agni. Yudhishthira Maharaj nunca sentia nenhuma dor, ansiedade, tensão. Klesha Agni. E Subhada. Subhada significa que propaga todos os bons auspícios. E não é um bom auspício temporário, é um bom auspício permanente. Terceiro fator é Moksha Laguta Krit. Então, mesmo se alguém for pedir pela salvação, pela libertação, um devoto, ele vai sentir vergonha. Eles nunca querem obter a mukti, essa salvação. O que eles podem fazer com isso? Então, Kleshagni, Subhada, Moksha Laguta Krit. Então, eles consideram que moksha, a libertação, é inútil. Tente entender as glórias de Bhakti. Bhakti Devi é a Swarupa Shakti. É uma função da Swarupa Shakti, da energia interna de Krishna.
Então, moksha lagota kriti, toda moksha, a libertação, se torna inútil diante de bhakti. E depois vem, o quarto fator é sudurlabha. Sudurlabha significa praticamente impossível de obter, é raríssimo. E é por isso que Naradji Maharaj falou para Yudhishthira Maharaj, ele falou, ei Yudhishthira Maharaj, às vezes Krishna, ele até oferece mukti, a libertação. Bhagavan, às vezes ele oferece, olha, você quer mukti ou quer posses, dinheiro, tesouros, opulências, o que você quiser você pode pegar. Ele quer dar, mas Bhakti, Bhagavan não quer dar, porque é um tesouro muito secreto. Porque se você tiver Bhakti, então Bhagavan se torna o seu servo. Bhagavan vai querer te servir. É por isso que usualmente Bhagavan não vai querer dar Bhakti. Essa é a regra geral. Aquele que mostra algum humor com relação a mim, eu vou reagir da mesma maneira, vou reciprocar com o mesmo humor com essa pessoa. Krishna falou, né? Preste atenção. Então, de acordo com isso, Bhagavan vai reciprocar com o mesmo humor que a pessoa adorá-lo. Então, se houver Bhakti, então Bhagavan vai ser obrigado a estar sob o seu controle. Se Bhakti Devi estiver dentro do seu coração, então Bhagavan estará sob o seu controle, e é por isso que, diante de Yudhishthira Maharaj, Naradji falou que, às vezes, Bhagavan, ele pergunta, olha, você quer mukti, a salvação? Mas ele nunca quer dar bhakti, que é um tesouro muito secreto. Bhagavan, ele gosta de esconder bhakti. Então, tente entender. Kleshagni, Subhadra, Moksha Lagut Krit, Sudurlabha. É a coisa mais rara que existe. Nos infinitos mundos, se houver qualquer coisa valiosa, isso é Bhakti. E todas as outras propriedades, hoje você pode ver e amanhã você pode perder. Ou você pode obter hoje e amanhã você perderá. Ou amanhã você pode obter e depois disso você pode perder. Não há segurança, não há garantia. Enquanto nós sabemos que Bhakti é a função natural da sua alma, então está escrito. Kleshagni Shubhada Moksha Lagota Krit Sudurlabha Sandranando Sandrana Viskasana. Sandrananda. Você já ouviu a palavra da física, viscosidade? Preste atenção. Você ouviu essa palavra da ciência material? Então, Sandra Ananda é uma densa bem-aventurança. Essa felicidade, ela é densa. Ela é tão densa, tão condensada, que eu não consigo nem explicar. Sandra Ananda. Essa bem-aventurança, essa felicidade é muito forte. É por isso que se chama Sandra Ananda, Vishesha, especial. Ananda, ou seja, é uma função especial da sua alma, Visheshatma. Então, é o maior benefício que a sua alma pode obter, é o maior tesouro em todos esses infinitos universos, Visheshatma. E o sexto fator é Se Krishna Karshini Chasa, que significa Krishna, ele vai se sentir atraído. Se você tem Bhakti dentro do seu coração, então como um imã, você pode puxar Krishna. Como um imã, você pode puxar Krishna. Se Bhakti estiver dentro do seu coração, então você pode puxar Krishna, atrair Krishna. Krishna automaticamente ele vai ser atraído por aquele devoto que tem devoção pura.
Se Krishna Karshini Chasa, Bhakti é o maior tesouro. Então, agora nós sabemos do verso de Kapila Muni que sempre que um devoto escuta todas as glórias de Bhagavan, as qualidades transcendentais, os passatempos e tudo mais, quando ele escuta, Madhugunu Suti Matrino Mui Sarva Guhasvaye. Então Bhagavan diz, eu estou sentado dentro dos corações deles. Então automaticamente então, assim como o fluxo do Ganga, do Ganges, que ninguém pode parar, então a mente desses devotos começa a ir na direção de Bhagavan como se fosse o fluxo do Ganges, imparável, ininterrupto. A água do Ganges flui ininterruptadamente. E o sintoma de Bhakti, que é Nirguna, ou seja, está além da natureza material, ou seja, não vai ser contaminado por Sattva, Raja, Tamaguna dessa natureza, então por isso que se chama Nirguna, além das gunas materiais. Bhakti é Nirguna, como o exemplo que é dado, e não deve haver nenhuma razão. Por que eu estou praticando Bhakti? Preste atenção, se houver alguma razão, então eu vou servir por conta disso ou daquilo, não é assim. É por isso que está escrito Ahaituki, ou seja, é algo imparável e sem causa. Sem causa. Ahaituki apratihata, sem causa e imparável, ininterrupto. Isso é a devoção pura, a verdadeira devoção. Essa é a verdadeira devoção, Bhakti, Bhakti genuína. Nós vamos pensar em Vrindavan Dham, onde a visão material não tem entrada. A visão material, a nossa visão material não pode obter entrada dentro de Vrindavan Dham. Apenas é o nosso privilégio exclusivo que nós vamos obter a chance de ouvir o Brihat Bhagavatamrita, o Brahma Samhita e tudo isso. Então, gradualmente, nós podemos seguir o nosso Guru Padma apropriadamente, sem nenhuma duplicidade, então nós podemos sentir o que é Bhakti. Há muito tempo atrás, eu estava dando um exemplo, assim como o enxofre ou o cobre, que nunca pode se misturar com o mercúrio, mas gradualmente, se você seguir esfregando, então depois de um longo tempo, eles podem começar a se misturar um com o outro e podem produzir uma substância nova. E similarmente, a nossa mente, nós sabemos, a nossa mente, o nosso intelecto, tudo isso é material. Terra, água, ar, fogo, éter, mente, intelecto e o falso ego. Essas são as 8 energias materiais de Krishna, Prakriti. Mas não se preocupe, porque gradualmente, se você seguir ouvindo da boca de lótus de um devoto puro, então gradualmente você verá, você perceberá que a sua mente gradualmente está se transformando, não é de uma vez só, mas gradualmente ela vai se transformando e por fim, sob a orientação de Guru Padma, você pode obter uma mente transcendental, a Prakritaman. E o que significa a Prakritaman? O que significa uma mente transcendental? Uma mente transcendental significa que não há espaço nela.
Não há nenhum espaço nela para você pensar em nada material. Isso é a Prakritamana, uma mente transcendental. E sob a Prakrita Goloka Vrindavana, nós sabemos do Brahma Samhita que é realmente transcendental. Nós não temos nem ideia de como é o ambiente naquele reino. Nós não temos ideia. Então, como nós podemos entender o que é Goloka Dham Vrindavana? Enquanto nem mesmo o céu é transcendental. Existe o céu, que é um reino sutil de desfrute. Então agora, em Aprakrita Vrindavana, você pode se lembrar quando Radharani ia se encontrar com Krishna em Kurukshetra, ela deu esse mesmo comentário. E é isso que a gente deve falar. O mesmo comentário que ela fez, nós devemos falar, mas claro, que sem realização não tem utilidade. Radharani falou para Krishna, Aner hidaya mon mor mon Vrindavan mone bone ek kori mani taha tomar charanodaya yadi kara uday tabe tomar purno kripa jani. Em Bengali, no Chaitanya Charitamrita está escrito. Radharani diz que as pessoas comuns, as pessoas materialistas, elas pensam algo no coração delas, refletem no coração delas de outra maneira, mas o meu coração, a minha mente são totalmente Vrindavana. O que há no coração é o que há na minha mente. A mente vai refletir exatamente igual. Então ela diz, Radharani diz, a minha mente, ela é Vrindavana. E ela diz, se você nos der a chance para que nós possamos ver os seus pés de lótus em Vrindavana, a minha mente, o meu coração é Vrindavana. Não há diferença entre Vrindavana e a minha mente. Então, se você puder tocar, se você puder voltar para Vrindavana, então nós podemos sentir que você está nos abençoando verdadeiramente. Se você puder novamente voltar para Vrindavana, para brincar conosco, então eu pensarei que você está dando toda a sua misericórdia, sua verdadeira misericórdia, mas não do contrário. Taha tomar charanodaya yadi kara uday, tabe tomar purno kripa mani. Então nós pensaremos que você está dando toda a sua misericórdia. Essa é a condição. Nós estamos falando sobre como Hanumanji Maharaj vai glorificar os 5 Pandavas para evitar de receber pratishta, o reconhecimento de Narad Maharaj. Ou seja, para evitar de receber a pratishta de Narad Maharaj, Hanumanji Maharaj, Hanuman Lala, está expressando as glórias dos 5 Pandavas para expressar a sorte deles, como eles são afortunados. Então, Hanumanji Maharaj está falando para Narad Maharaj, Swaratham parsadattancho sevanam mantri dutate virasananu chakre stuti notirapi. Então, Hanumanji Maharaj está dizendo que ele, o Senhor Supremo, o próprio Krishna, estava sob o controle pleno dos 5 Pandavas. E lá, sem pensar se eu deveria fazer isso ou se eu não deveria fazer aquilo, eu sou apto a fazer isso, ou isso não é digno de ser feito por mim. Ele nunca pensava nisso. Krishna fazia tudo para os Pandavas. Então, por conta do tremendo amor dos 5 Pandavas,
do amor que eles tinham por Krishna, Krishna não fazia nenhum julgamento sobre o que fazer, o que não fazer, ele fazia tudo. E o que é que ele fazia? Então os cinco Pandavas, então ele agia como o motorista dos Pandavas, como um associado eterno, um Parshada, e também ele servia qualquer serviço que fosse necessário. Krishna, sem nenhuma hesitação, ele servia a eles. Mantri significa um conselheiro. Mantrita, ele sempre aconselhava eles o que era bom, o que era ruim, o que fazer, o que não fazer. Ele agia como um ministro, Mantrita, e Douta. Também ele agia como um mensageiro. Então, Krishna ia como um mensageiro em nome dos cinco Pandavas, como ele foi para Dhritarashtra, para entregar uma mensagem. Ele foi querer resolver um problema, mas não conseguiu de toda maneira. Então ele agia como ministro, ele agia como um mensageiro e às vezes em Virasana. Virasana é uma postura de yoga na qual, se você se sentar, você não fica com sono. Então, a vida inteira, Krishna ficava com uma arma na porta de onde estavam os cinco Pandavas para protegê-los sem dormir. E agora, Hanumanji Maharaj diz: Saratyam parsadancha sevanam mantri dutate virasanannugamane chakre stuti natirapi. Quando Yudhishthira Maharaj ia para algum local, Krishna seguia ele, porque Yudhishthira era o rei, ele era o mais velho. Então, dessa maneira, Krishna sempre servia os cinco Pandavas de todas as maneiras diferentes. Então, é praticamente impossível. Como Bhagavan estava agindo ali como um servo, como um ministro, como um motorista da carruagem, e como um guarda, um protetor. Preste atenção. Então, dessa maneira, na verdade, embora nós saibamos que os cinco Pandavas passavam por diferentes tipos de problemas, embora nós saibamos, você pode até apontar, você pode dizer que houveram muitos problemas nas vidas dos cinco Pandavas, ainda assim, aqueles que são Tattva-gyanis, que conhecem a verdade, eles entendem que esses problemas não são realmente problemas, pois, pela ajuda desses problemas, eles atraíam a atenção de Bhagavan todo o tempo. Bhakti Siddhi. Isso era um tipo de passo, isso era um tipo de... Todos esses problemas eram diferentes degraus ou passos no caminho do Bhakti Siddhi, da perfeição do Bhakti deles. Como se fosse numa escada, cada um desses degraus. Então, Bhakti elimina todos os problemas e dá toda a bem-aventurança. Então, Prarabdha Karma é aquele karma que vai se manifestar. Prarabdha. E Aradhya é aquele karma que está em estado dormente, que ele ainda não se manifestou na forma de uma ação, de um efeito. Então, você pode apontar que se realmente os Pancha Pandavas, eles não têm anartas, por que eles têm tantos problemas? E a resposta é que Bhagavan, a Swarupa Shakti Vritti de Bhagavan, a energia interna de Bhagavan está dentro do coração dos cinco Pandavas, então eles não estão sofrendo. Externamente você pode achar que eles estão sofrendo, mas na verdade não é assim. Na verdade não é assim. Então,
por conta da tremenda afeição, sendo controlado pela extrema afeição que os Pancha-Pandavas tinham por Krishna, Krishna estava sob o controle deles. E ele não julgava sobre o que fazer, o que não fazer, eu devo fazer isso, eu não deveria fazer aquilo. Krishna não pensava em nada disso, porque eles têm um amor mútuo. Os 5 Pandavas amam Krishna e Krishna também ama os 5 Pandavas. É um amor mútuo, uma forte afeição, um forte relacionamento, uma forte afeição, um forte relacionamento de afeição. Então, sempre que nós vemos que os 5 Pandavas, no caso deles, ou seja, no caso dos 5 Pandavas, e a relação deles com Krishna, que era de servidão, amizade e de priyata, ou seja, eles eram muito queridos para Krishna. Então, a relação deles com Krishna expressava essas 3 características ao mesmo tempo. Parabdha karma, Bijanmukhi, oh, so many discussion there. Anyway, in the next sloka, então, o próximo verso, na verdade, Hanumanji Maharaj diz: Kingva snehu katoryat tesham nacharati prabhu seva shaksham priyatyam tad anyam bhati misritam. Kingva sasnehu katoryat tesham nacharati prabhu. Então, devido ao tremendo afeto mútuo que existia entre os 5 Pandavas e Krishna, o que é que Krishna não fazia? Krishna fazia qualquer serviço. Isso significa, Hanumanji Maharaj está dizendo, que Krishna fazia todos os tipos de sevas, de serviços para eles. E existe esse relacionamento forte entre o Prabhu e os 5 Pandavas. Então, até mesmo na prática nós podemos ver que o seva, o serviço, quando há um forte amor, a pessoa vai prestar serviço. Mas aqui, o relacionamento deles é tão forte que ao mesmo tempo eles têm esse humor de serviço, a amizade e essa afeição, essa afetividade ao mesmo tempo. É por isso que você pode se lembrar que Krishna atuou como ministro, como mensageiro, todos os tipos diferentes de serviços, como um motorista da carruagem, todos os diferentes tipos de seva. Krishna, sem nenhuma hesitação, fazia o seva para os 5 Pandavas, sem nenhuma hesitação. O que é que significa seva, serviço? Se eu for servir meu Guru Maharaj, se eu realmente for servir meu Guru Maharaj, neste caso eu precisarei entender o coração de Guru Maharaj totalmente, Chitta Vritti. Então, às vezes, os 5 Pandavas, ou seja, Yudhishthira, ele nem falava, ó Krishna, você pode fazer esse seva, mas o coração deles era tão harmonizado com Krishna que Krishna conseguia perceber antes que eles falassem qualquer coisa, antes de dar qualquer ordem, antes de falar qualquer coisa, Krishna percebia o que havia no coração dos 5 Pandavas e agia de acordo com isso. E é por isso que você pode se lembrar que Krishna, ele quis pedir um seva para Yudhishthira Maharaj. Krishna quis performar ou fazer um ótimo seva e ele pediu para Yudhishthira Maharaj essa permissão.
em um sacrifício ou uma cerimônia que estava acontecendo. E no fim das contas, Krishna assumiu o seva de lavar os pés de lótus dos devotos. Preste atenção. Krishna pediu esse seva, ele queria lavar os pés de lótus dos devotos. E você nem consegue entender esse humor de Krishna, ele é muito humilde. Então, ao mesmo tempo, ele agia como um ministro, como um mensageiro, virasana, ou seja, de noite Krishna não dormia, ele ficava com uma arma no portão de onde eles estavam, e às vezes Yudhishthira Maharaj ia para algum local e Krishna seguia ele, porque essa é a regra, é a etiqueta. Preste atenção no que eu estou dizendo. Kingva shasnehu katoriyat tesham nacharati prabhu seva shaksham priyatvam tad annam bhati misritam. It is mixed. Their friendship, their seva. Então tem essa mistura, né, de servidão, amizade, essa afeição que ele tinha. Não dá para separar a relação em uma só categoria. Kingva sasnehu katoriyat tesham nacharati prabhu seva shaksham priyatvam tad anno anyat bhati misritam, as if mixing with each other. Então esses relacionamentos se misturavam, né? De servidão, amizade, afetividade. É um relacionamento muito forte entre Krishna e os 5 Pandavas. Então, Hanumanji Maharaj está glorificando os 5 Pandavas para que Narad Maharaj pare de glorificá-lo. É por isso que ele está falando dessa maneira. Na verdade, se nós não temos nenhum relacionamento, então como nós poderemos desenvolver afinidade? Então deve haver sambandha. Devido ao relacionamento, sambandha, tem alguma sambandha, né? Os 5 Pandavas, e Krishna, eles têm um relacionamento profundo. Preste atenção. E este relacionamento, Sambandha Gyana, Gurudeva te dá Sambandha Gyana. Mas Krishna e os 5 Pandavas e Kunti, automaticamente, eles têm um relacionamento desde o nascimento. Mas sempre que, assim que Guru Padma te dá o Sambandha Gyana, então, pela misericórdia de Guru Padma e pelo serviço a Guru Padma, gradualmente nós podemos descobrir que nós somos servos eternos de Krishna. E nós podemos seguir cantando Harinama e seguindo Guru Padma 100%, e por fim, nós podemos alcançar a plataforma da realização. Isso é verdade. Mas aqui, no caso, ou seja, até a menos que eu desenvolva um relacionamento com Krishna e Gauranga Mahaprabhu, certamente eu não poderei servir o Prabhu de coração. Preste atenção. A força, alguém pode me pressionar para eu fazer a força, mas não é automático. E quando existe Sambandha Gyana, essa noção desse relacionamento, então o humor de serviço vai surgir naturalmente, automaticamente. Então, quando nós desenvolvemos Sambandha Gyana pela ajuda de Guru Padma e cantamos o Gayatri, mantra e tudo mais, neste caso, nós teremos que esperar, nós temos que fazer o bhajana, e gradualmente, pela misericórdia de Guru Padma, nós podemos desenvolver Sambandha Gyana, e então nós podemos descobrir que Krishna é a única posse na nossa vida, e nós podemos rejeitar todas as outras posses, são inúteis. Krishna é a única posse na nossa vida. Então nós podemos pular no Seva. Mas, no caso dos 5 Pandavas, o relacionamento entre os 5 Pandavas e Bhagavan Sri Krishna é natural, é de nascimento. Então, nós sabemos, no mundo material, nós vimos que se um bebê, uma pequena criança estiver chorando, então a mãe fica muito infeliz, por que ele está chorando? Mas, se outro menino estiver chorando, ou seja, não é o filho dela, então ela não fica preocupada,
ela não sente nada. Ela não sente nenhum problema. Esta é a condição das mães neste mundo material. Nós queremos desenvolver essa maternidade eterna em Golokadam. Se alguém quiser seguir Yashodama, mas aqui neste mundo material, existe esse conceito mundano de ser uma mãe, que está dentro do alcance de uma concepção finita. Preste atenção. Então veja. Nós vemos aqui que se nós tivermos algum relacionamento com alguém, assim como nós temos um relacionamento com pai, mãe, então esse humor de serviço vai surgir naturalmente, automaticamente nós vamos querer servir o pai, a mãe. Então, devido à sambandha, nós temos alguma afeição, uma tenacidade, um apego. Então, por conta disso, nós descobrimos algum dever, mas no caso dos 5 Pandavas, eles têm um relacionamento eterno, né, com Bhagavan Sri Krishna. Bhagavan Sri Krishna tem um relacionamento eterno com os 5 Pandavas, e por conta desse relacionamento eterno, eles desenvolvem esse humor de seva automaticamente. Não é ninguém que aplicou a força ou forçou eles a agir assim. A alma condicionada, na verdade, a sua arupa, a identidade original dela, é Anandamaya Vasta, cheia de bem-aventurança. Nós sabemos que a Jivatma, em sua Swarupa, é transcendental, é cheia de bem-aventurança. Prakashmaya Vasta é uma manifestação de Bhagavan. Então, Atma, a alma, na verdade, Anandamaya, Gyanamaya, Chinmaya, Prakashamaya, tudo isso, ainda assim, sob a cobertura de Maya, a Jivatma não consegue sentir nada disso. Preste atenção. Então, ignorar Maya, cortar o cativeiro de Maya, né, é praticamente impossível, né, para a alma condicionada, para ela então alcançar esse estágio supremo de Swarupananda, esse estágio esperado, esse estado descoberto, puro de Swarupananda, a bem-aventurança da sua posição original. Alcançar essa plataforma é praticamente impossível, a alma condicionada não consegue chegar, mas elas podem tentar, no fim das contas, elas podem tentar, e sob orientação de Guru Vaishnava, elas podem tentar. Também, Priti, ou seja, amor eterno. Priti, essa afeição, esse amor eterno que está no interior da diva. Este é o tesouro para aqueles devotos eternos, como Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur, o nosso Guru Varga. Assim como Ganga, que pula do céu, Alokananda no céu, ela chama assim, Ganga, no mundo material, e sob a terra ela é Bhagavati. São 3 nomes diferentes, Alokananda no céu, Bhagirati e Bhagavati. Tem esses 3 nomes de Ganga, no céu, Suradhani, Alokananda. Eu fui lá em Alokananda 5 anos atrás, diretamente. Alokananda, Mandakini, eu fui muito sortudo, de toda maneira, pela misericórdia de Gurudeva. Então, pela associação com Guru Vaishnava, se alguém desenvolver essa Bhaktilata Bija, essa semente da devoção, ou seja, esse humor de seva, Bhaktilata Bija, semente da devoção, é o humor de serviço que Gurudeva tem. Então, neste caso, a pessoa pode desenvolver Bhakti. Sadhu Sangha Sarvasati Koi, Lavamattu Sadhu Sangha Sarvasiddhi Hoi. Because Bhakti is Sadhan Bhakti Anushthan, without the indication, without the help.
Porque sem a indicação, sem a ajuda de Swarupa Shakti Vritti, ou seja, a energia interna de Krishna, né? Então, até mesmo no estágio de sadhana, de prática espiritual, ninguém pode obter inspiração sem a ajuda de Swarupa Shakti Vritti, da energia interna de Krishna. Sem a ajuda, sem a misericórdia de Swarupa Shakti, ninguém pode nem começar o sadhana bhakti. Então, o que dizer daqueles devotos puros? Bhakta sanjataya bhaktya, we know. Bhakti gera Bhakti. Então, o Bhakti, ou a devoção, no coração de um devoto puro, e o amor, o apego, é muito natural para eles. Não há nenhuma hesitação. Não há nenhuma hesitação entre os 5 Pandavas e Krishna. Se houver qualquer hesitação, então o amor não é puro. Não vai existir hesitação. Asankoch. É assim como se o portão estivesse aberto, acesso livre. Então, dessa maneira nós sabemos. Hanumanji Maharaj diz: Kingva sasnehu katoryat tesam nacharati prabhu seva shaksham priyatyam tad anyam bhati misritam. They're like mix. Então eles eram como se fossem misturados, esses relacionamentos entre Krishna e os Pandavas, né? De servidão, a amizade e essa grande afeição que eles tinham, né? E agora nós vamos pensar sobre o próximo verso. Jashu shantatoho vasena sa jesam rajdhanika tapobanam maharsinam abhudva tat tapofalam. Tente entender. Jashu santato vasena Jasho shantoto vasena shajesam rajdhanika tapobanam maharsinam abhudva sattapoho phalam. Follow. Now they say, Jasho shantoto vasena shajesam rajdhanika tapobanam Mahasinam abhudva shat tapophalam. What do you mean? Meaning is that. O que é que significa? O significado é Hanumanji Maharaj está falando para Naradi Maharaj que, por conta, ou uma vez que Krishna ficava ali na casa dos 5 Pandavas, continuamente ele ficava ali, continuamente. Então, ali se tornou um local de tapavan, ou seja, um local de austeridades, um local muito puro, porque Krishna, a qualquer momento, se os Pancha-Pandavas estavam em problemas, Krishna corria e imediatamente ele ia até Hastinapur para se encontrar com os 5 Pandavas. Essa é a condição deles. Então, como Krishna ficava lá continuamente, ali se tornou um local de tapavan. E todos os Rishi Munis, eles se encontravam com Krishna. Então, naturalmente, eles entravam naquele palácio. Os Munirishis que iriam encontrar com Krishna, então eles iam para aquele palácio e se purificavam. Juyam niloke vatovori bhaga lokan punan munayo vijanti jesam grihana avasati sakshat guram param brahma manushalingam
Juyam niloke vatabhuri bhaga. Ho Rajan. It is the sloka from 7th canto. Então tem este verso do 7º canto. Ainda assim eu estou citando porque eu quero mostrar a similaridade. Parikshita Maharaj está falando para Yudhishthira Maharaj. Ele falou, olha, você é o mais afortunado. Você é o homem mais afortunado em toda a criação. E por quê? Então diga você mesmo, quão afortunado você é. Porque aqueles Munirishis, todos os Munirishis, eles são tão puros que até mesmo ao meditar ou por um grande esforço a gente não pode receber o darshana desses Munirishis, mas eles foram compelidos a ir para o seu reino para se encontrar com Krishna. Então, naturalmente, você teve a chance de se encontrar com todos aqueles sadhus, Munirishis. Preste atenção. Juyam niloke vatabhuri bhaga lokanu punana munayo vijanti jesam grihana avasatiti sakshat guram parabrahma manushalingam. Just like an ordinary human being. Assim como um ser humano comum, Bhagavan, ele ficava na sua casa, ou seja, no seu reino. Então, a todo momento, os Munirishis, eles iam se encontrar com Krishna, eles corriam e corriam. Então, a todo momento, ó rei, a todo momento você tem a chance de encontrar com aqueles Munirishis, aqueles que são muito, muito puros. Preste atenção, a todo momento os Munirishis vão até lá para receber o darshana de Krishna. Então, automaticamente, eles vão entrar no seu reino, então você é muito sortudo. Isso é muito raro, encontrar com esses Munirishis. É muito raro. O darshana deles é muito raro. Ainda assim, ó rei, você tem a oportunidade de encontrar com os Munirishis. Porque os Munirishis, normalmente eles ficam em Tapavan. Tapavan é um local muito puro, porque os Rishi Munis fazem austeridades lá em Tapavan. Então, Tapavan não é um local ordinário, é um local muito puro, preste atenção. Então, agora, Hanumanji Maharaj está dizendo: Jasho santato vaseno sa yesam rajdhanika tapovanam maharsinam abhutva shat tapofalam. Então agora, Hanumanji Maharaj está dizendo que tocar o reino, de Dwaraka é o resultado de alguma austeridade, tapasya, ou é em si mesmo o resultado. É o resultado de ser feito austeridades e penitências, ou é assim mesmo aquele local que, ao você ficar ali, ele dá um resultado. Ou seja, não há nada que se compare àquele local de tão puro. E Yudhishthira Maharaj, melhor, Hanumanji Maharaj está dizendo para Narad Maharaj, Hanumanji Maharaj está dizendo para Narad Maharaj, ele diz: Narad Maharaj, você mesmo falou para Yudhishthira Maharaj que a sorte dele era maior do que de Prahlada. Então, sim, Prahlada Maharaj às vezes recebia o darshan do Senhor Supremo dentro do coração. E Prahlada Maharaj disse, que às vezes, por conta da sua profunda meditação, ele consegue ver Bhagavan. Mas quando Bhagavan aparece, é por um período muito curto. Quando Bhagavan completa o seu dever, quando o Bhagavan completou o seu dever, ele partiu. Então, Narad Maharaj, Hanuman está dizendo,
Ô Narad Maharaj, você pode se lembrar, há muito tempo atrás, você apreciou Yudhishthira Maharaj falando, ó rei, você é muito afortunado, você ainda é mais afortunado, muito mais afortunado do que Prahlada Maharaj, porque todos os Rishi, Munis, eles vêm para purificar o seu local, onde Bhagavan vai ficar. Então, quando o próprio Bhagavan fica no seu reino, ou seja, Hastinapur, isso já é um grande resultado. E Bhagavan está lá, assim como um ser humano normal, e nem todos conseguem reconhecer que ele é Bhagavan. Então, Hastinapur se tornou um local de pureza, da maior pureza. Então, Hanumanji Maharaj diz, Jashu Santoto Vasena Sajesam Rajdhanika Tapobanam Maharsinam Abhutva Shat Tapoho Phalam. So this way, então, dessa maneira, Hanumanji Maharaj ele está glorificando os pés de lótus, os 5 Pandavas, e repetidamente ele diz, Ei, Narad Maharaj, você está me glorificando. Se você puder realmente entender as glórias dos 5 Pandavas, certamente você não vai me glorificar. E agora, nesse meio tempo, Parikshit Maharaj está falando para sua mãe. Nesse meio tempo, se Parikshit Maharaj está falando para sua mãe, Uttara, Parikshit diz, Srinnan idam Krishna padabjalalaso Daravati santato vasalam pataha Utthayo chotthayo mudantarantwara Narado annitad alam Shahunkitam. Try to understand what I say. What is it in? Srinnan idam. Srinnan idam means after hearing this way. Srinnan idam significa, depois de ouvir isso que Hanumanji Maharaj falou, Narad Maharaj ficou muito impressionado. Ele foi tocado, ele ficou impressionado. Srinnan idam Krishna padabjalalaso Srinnan idam Krishna padabjalalaso Daravati santato vasalam pataha Utthayo chotthayo mudantarantwara Sinarado annitad alam sahunkitam. What happens? E o que aconteceu? After hearing this way, depois de ouvir tudo que Hanumanji Maharaj falou, Sri Narada, você pode se lembrar de quando Narad Maharaj foi amaldiçoado por Daksha, Prachetas Daksha. Não é esse Daksha, ou seja, o Prajapati. Aconteceu a história com o Prajapati Daksha, e depois o Daksha Prajapati, ele nasceu novamente na forma de Prachetas Daksha. Ou seja, bem depois, teve um grande intervalo de tempo. Mas ainda assim, esse Prajapati Daksha, ele não conseguiu limpar o seu coração, porque tinha alguma contaminação ali, ele estava criticando Shankar Bhagavan. E depois disso, ele foi compelido a pedir perdão, mas ainda assim o coração dele não estava limpo. Então vocês podem se lembrar do caso, quando Prachetas Daksha foi compelido a amaldiçoar Narad Maharaj. Ele falou, olha, você não vai poder ficar em um local só. E Narad Maharaj começou a rir. Ele falou, essa é a utilidade de um sadhu. Um sadhu não pode ficar em um local só. Quanto mais eles se moverem, viajarem, mais eles podem libertar as almas condicionadas. Então é bom que você me amaldiçoe. Então, devido à maldição dada
por Daksha Prajapati, Narad Maharaj não podia ficar em nenhum local mais do que 3 dias. Mas Narad Maharaj, ele decidiu ficar em Dwarakapuri, porque Dwarakapuri é a cidade de Govinda. Toda Dwarakapuri está sob o controle de Krishna, Dwarakadish Krishna. Então, a maldição de Prachetas Daksha, então a maldição concedida por Prachetas Daksha não é efetiva ali. Então, Narad Maharaj decidiu ficar em Dwarakapuri por um longo tempo. Avigna, ele não queria ir para nenhum outro local, porque ali ele teria a chance de ver todas as lilas diferentes de Bhagavan com seus associados. Então, Narad Maharaj decidiu ficar em Dwaraka. E eu quero lembrar você, porque este é um caso similar. Então, Narad Maharaj, depois de ouvir tantas glórias de Krishna e dos 5 Pandavas, da boca de lótus de Hanumanji Maharaj, ele começou a sentir uma tremenda atração, uma atração irresistível para ir e ver a lila dos 5 Pandavas, ver as lilas de Bhagavan Sri Krishna, devido ao tremendo amor que existia entre Narada e Krishna. Ele sentiu essa cobiça dentro do coração e, cheio de felicidade, nesse meio tempo, ele começou a gritar: Jai Dwarakadhish Krishna Bhagavan ki jai ho. Nesse meio tempo, ele começou a gritar como um louco. E começou a dançar. Ele começou a cantar as glórias. Nesse meio tempo, ele se levantou e começou a dançar, movido por um tremendo entusiasmo. Ananda, cheio de felicidade. Então, assim que Hanumanji Maharaj falou, nesse meio tempo, Narad Maharaj se levantou e começou a dançar. E ele decidiu ficar lá em Dwarakapuri permanentemente, constantemente. Depois de ouvir essas glórias incomparáveis, ele sentiu essa forte vontade de ir alcançar os pés de lótus de Krishna para ver as lilas dele. Mudantarantara Se Narado Annetad Alam Shahunkritam, shouting, Jai Rukmininath ki Jai Ho. E ele gritava dessa maneira como um louco e dançava. Sahunkrito. Hunkrita é como um rugido, assim como um leão que ruge. Hunkar, dessa maneira. Narad Maharaj estava dançando e dançando e dançando com tremenda felicidade. E depois disso, Pandavanam Hanumanstu Katharasho Nimagno Hrit Tan Nitto Vardhitanando Prastutam Varneti Alam. Agora a questão é, você pode se lembrar quando
Quando nós vimos que Hanumanji estava adorando Ramachandra como se não fosse uma deidade, parecia que Hanumanji Maharaj estava servindo diretamente Ramachandra, porque a deidade, ou seja, Vigraha e Bhagavan, não são diferentes um do outro. Nam, Vigraha, Swarupa. Tente entender este Siddhanta. O nome de Bhagavan, Nam, e a Swarupa de Bhagavan e a Vigraha, todos eles não são diferentes um do outro, sem sombra de dúvida. Então, para Hanuman, era como se ele estivesse servindo diretamente. Embora fosse uma deidade de Ramachandra, ainda assim, para Hanumanji Maharaj, era como se ele estivesse servindo diretamente. E você pode se lembrar, quando Hanumanji Maharaj ele pôde ver, Naradji Maharaj entrando em Kim Purushovarsha, quando ele chegou ali, ele começou a dançar. Então ele abraçou Naradji Maharaj. Mas aqui, Hanumanji Maharaj não está dançando agora. Por quê? Ele deveria estar dançando. Por que ele não está dançando? A razão por trás disso é muito secreta. E qual é? Tente entender. O verso diz, depois de ouvir, Hanumanji Maharaj ele estava falando todas as glórias dos 5 Pandavas e Naradji Maharaj estava sentindo grande entusiasmo e começou a dançar. E o que significa dançar? Dançar, de acordo com a análise das Escrituras, nós sabemos que dançar é a expressão da extrema felicidade sentida por qualquer devoto. Quando um devoto sente uma irresistível felicidade, neste caso, isso se manifesta na forma de dançar e cantar. A dança pode provar que há um desfrute, ou seja, uma alegria dentro do coração. Então, Hanumanji Maharaj estava glorificando os 5 Pandavas, glorificando Bhagavan Sri Krishna. Então, assim que Hanumanji Maharaj falou as glórias dos 5 Pandavas, então, Hanumanji Maharaj estava profundamente em meditação. Hanumanji Maharaj estava numa meditação profunda, como se ele estivesse vendo tudo isso diretamente. Então, quando Naradji Maharaj, o grande sadhu, o grande Paramahansa Naradji Maharaj, quando Naradji Maharaj começou a dançar, Hanumanji Maharaj não estava dançando. E por quê? Porque naquele momento ele estava intoxicado. Ele estava absorto em tamanho amor naquele tempo, naquele momento. Naradji Maharaj começou a dançar, mas Hanumanji Maharaj estava numa profunda meditação, então ele não dançou naquele momento. Então está escrito: Pandavanam Hanumanstu Katharaso Nimagnahrit Tannitto Vardhitanandaha Prastutam Varnayati Alam. And at the same time, e ao mesmo tempo, Hanumanji Maharaj estava falando as glórias de Bhagavan Sri Krishna e dos 5 Pandavas com grande absorção. Então, novamente, ele volta a descrever as glórias dos 5 Pandavas. Então, quando Naradji Maharaj começou a dançar abertamente, então, para ser franco, Hanumanji Maharaj estava numa meditação profunda. Ele estava se lembrando, ele estava pensando em todas as glórias de Bhagavan, mais e mais. Então, ele não pôde nem prestar atenção que Naradji Maharaj estava dançando. Do contrário, ele dançaria também com Naradji Maharaj.
Então, ele começou a falar mais ainda sobre as glórias de Bhagavan e dos 5 Pandavas. Então, ele estava se preparando para falar mais e mais nessa meditação profunda. Então, Narada estava dançando e Hanumanji deveria dançar, mas ele não dançou porque estava numa meditação profunda. Tandavanam Hanumanstu Katharaso Nimagnarit Tannitya Vardhitanando Prastutam Varnayati Alam. Follow. Então, Hanumanji Maharaj estava se preparando para falar mais e mais sobre os 5 Pandavas e Bhagavan. Então, Hanumanji Maharaj agora diz, Hanuman Maharaj agora ele diz, o que ele diz? Tesham apadagana. Tente ouvir com plena atenção. Tesham apadagana eva sattamaha shevitaha je vidhayo prabhum vyagraha shaddoho sangamayati twai shaho with Panchapanda twai shaho with Panchapanda. Então ele está dizendo, Hanumanji Maharaj está dizendo, que os 5 Pandavas enfrentaram incontáveis problemas, mas esses problemas estavam trazendo o encontro de Krishna com eles. Então esses problemas não eram problemas de verdade. É por isso que Kunti Devi, ela não é tola como você e eu. Kunti Devi estava orando. Hey Hari, nós queremos ter problemas na nossa vida. O que problema? Vocês estão apreciando agora, né? Vocês não têm inimigos. Agora vocês têm o reino inteiro. There is a kingdom flawlessly, Nikud Bhave. Então agora não tem nenhum opositor para vocês mais. Mas Kunti Devi falou, o que é que você está dizendo? O que é que você está dizendo? Até então a nossa posição era boa. O quê? Você estava em tantos problemas? Ela falou, não. Até então a nossa posição era muito boa. Embora nós tenhamos encontrado muitos problemas, mas ainda assim... Mas agora, o verdadeiro problema começou. O que você está dizendo? Sim, agora o verdadeiro problema começou. Agora, nós estamos nessa condição favorável, alegre, não tem nenhum problema, nenhum inimigo. Então agora o verdadeiro problema vai começar. Nós vamos te esquecer. Nós podemos te esquecer. Nós podemos perder a sua associação. Nós podemos te esquecer. Nós podemos perder a sua associação. É um grande problema. Agora os problemas começaram. Então, Kunti Devi disse, Ei Jagadguru, ei Bhagavan Sri Krishna, nós queremos problemas na nossa vida, porque sempre que um problema surge na nossa vida, então nós temos a chance de encontrar com você. Na verdade, nós somos protegidos por você. E o problema é algo externo apenas. Todos esses problemas, na verdade, são enviados por Bhagavan. Então, os incontáveis problemas que os 5 Pandavas enfrentaram, todos foram enviados por Bhagavan, porque Bhagavan queria estabelecer as glórias dos 5 Pandavas por meio desses problemas. Então, Hanumanji Maharaj diz que, na verdade, aqueles problemas não são de fato problemas, eles estão agindo como sadhus. Nós sabemos do Chaitanya Charitamrita, Sadhu Sangha Sarvasasya Koi, Lobamattu Sadhu Sangha Sarvasiddhya. Nós sabemos que a associação com os sadhus pode conceder toda a perfeição. Então, nós estamos esperando o Sadhu Sangha. Nós estamos orando por Sadhu Sangha. Nós estamos esperando o Sadhu Sangha. Por quê? Vritasura, todos, eles estão orando por Sadhu Sangha, porque Sadhu Sangha tem um efeito mágico.
It is written in Bhagavatam. But still, only by the association of sadhu, Ainda assim, apenas pela associação com os sadhus, Bhagavan Sri Krishna pode vir até mim. Amanhã eu posso falar sobre isso. Tena adhito sutiganaha nupasito mahatamaha no tapta tapasho. Então, eles não fizeram nenhuma austeridade, penitência, nada disso, mas apenas por meio de sadhu sanga, eles alcançaram o destino supremo, né? Eu posso falar sobre isso amanhã. Então, Hanuman Maharaj está dizendo: Tesham apadagana evo shattamahashu satamshu. Follow. Go and gone. Do did done. Some like this. In Sanskrit, shu. Sat satamshu. So, Tesham apadagana evo shattamahashu. Shu. Follow. First pronunciation try to hear. Tente ouvir a pronúncia. Eu vou falar 2 vezes su, mas o primeiro su, quando eu falo, por favor, preste atenção. Tesham apadagana evo shattamaha shu. Shushe vitaha je bihayo prabhum bagram shaddaha sangamayati tvai. Então, primeiro, quando eu falo su, e o segundo, su sevitaha. A diferença é mínima. O primeiro é su, está no passado. Tesham apadagana evo shattamaha shu. Shusevitaha je vidhayo prabhum bagram shaddaha sangamayati tvai. Então, esses tipos de problemas, eles agem como sadhus. Assim como, pela ajuda de sadhu sanga, nós podemos nos encontrar com o Bhagavan, mas aqui é justamente o oposto. Esses problemas, aqueles problemas, eles mesmos estão atuando como sadhus. Porque esses problemas, devido àqueles problemas estavam arranjando todos aqueles problemas, diferentes tipos, incontáveis problemas, aqueles incontáveis problemas estavam arranjando o encontro de Bhagavan com os 5 Pandavas. Então, Hanuman Maharaj está dizendo que, aparentemente, veja, eles estavam enfrentando incontáveis problemas, como viver, para onde ir, mas na verdade não é isso. A sua Swarupananda Bhakti está sempre presente com eles. E qualquer problema que eles estivessem sentindo ou enfrentando, eles não estavam sentindo nenhum problema. Assim como quando um parente de Dhritarashtra, ele sequestrou Draupadi, que é uma expansão de Lakshmi. Então, Jayadratha, ele é um idiota. Ele, à força, quis fazer algo totalmente ilegal. Preste atenção. Neste caso, Bhima e Arjuna, Bhima foi informado por Narad Maharaj e saiu correndo como vento. Foi punir. E por fim, quis matá-lo. Mas Draupadi falou, não mate, não mate, não mate, o que você está dizendo? E ela disse, não, se você matar, então a sua irmã, Dushala, ela vai ficar viúva. Então, por favor, não mate ele. Então, isso é um Vaishnava. Agora, nós estamos esperando para nos vingar. Essa é a nossa sociedade. Né? Ele está pregando, aí a gente vai querer parar a pregação dele. E não permita que aquele Maharaj fale aqui, esse é o nosso status. Mas nós devemos aprender de Kunti Devi, nós devemos aprender de Draupadi. Até mesmo depois de ser sequestrada, ainda assim, e você pode se lembrar dos 6 filhos, ou dos 5 filhos de Draupadi, eles foram assassinados por Ashvatthama, mas ainda assim, Draupadi falou, não mate ele. Porque então,
Você aprendeu toda a ciência das armas de Dronacharya, né? Então a esposa dele vai ficar sentindo falta do filho. Então não mate ele. Então preste atenção. Isso é a qualidade de um Vaishnava. Prabhupada diz, aqueles que quiserem causar problemas na minha vida, aqueles que quiseram me matar, ainda assim, pela misericórdia de Bhagavan, eu não devo desenvolver nenhum humor de hostilidade para com eles. Nenhum humor de hostilidade eu não devo desenvolver. Param Shatrur Anishta Chinta Jana Amar Hidaye Udito Nahai. Prabhupada speaking. Prabhupada diz, aqueles que pensam que eu sou inimigo deles, aqueles que pensam que eu sou inimigo deles, é o meu pedido aos pés de lótus deles. Aqueles que pensam desnecessariamente, sem nenhuma razão, aqueles que pensam que eu sou inimigo deles, eu prometo, tocando os pés de lótus de Gurudeva, dizendo que eu não sou inimigo deles, eu não sou inimigo deles. Desnecessariamente eles acham que eu sou inimigo, mas eu nunca quis. Eu, nem mesmo em sonhos, eu não quero causar nenhum problema na vida deles. Eu nunca vou orar para Bhagavan para causar qualquer mal na vida deles. Eu não vou orar dessa maneira. Eu quero lembrar de uma história, quero me lembrar de uma história falada por Srila Prabhupada. E qual é? Essa história é muito boa. É uma história curta, eu posso contar. Prabhupada quis nos dar esse ensinamento. Você conhece Haritaki, essa fruta? Como é que chama em inglês essa fruta? Sabe o Triphala, esse medicamento? Que tem Amalak, Vaira, Haritaki? Haritaki, eu esqueci o nome em inglês agora. Agora mesmo eu esqueci. Se chama Haritaki. É uma fruta seca, muito boa. Ela é amarga, mas ela é muito medicinal, né, para o fígado e para todo o sistema digestivo. Ela é tão boa, assim como a Amalak, você sabe, que é considerada a mãe das frutas. Então tem a Amalak e tem essa Haritaki, que ela é muito boa. E Prabhupada deu esse exemplo, que por acaso a minha mãe, que me deu a luz, por acaso, a minha mãe pode ficar brava comigo e pode começar a causar algum problema para mim. Usualmente isso não acontece, mas por acaso, Prabhupada falou, por acaso, qual o significado desse shloka? Kadapi kuppate mata nodorastha haritaki. Haritaki. Ele está estabelecendo a benignidade de Haritaki. Então, Haritaki, essa fruta seca, ela nunca causa nenhum problema para ninguém. Sempre que você vai comer um pedaço da Haritaki, então não tem nenhuma chance, é 100%. Né? Ele diz esse verso, né? Por acaso, a sua mãe, que te deu a luz, por acaso, a sua mãe pode ficar brava com você e causar algum problema para você. Mas essa Haritaki, a mãe das frutas, ela nunca vai causar nenhum problema dentro do seu estômago. Preste atenção. Então agora, Prabhupada deu este exemplo, que Guru Vaishnava, aqueles que são Guru Vaishnavas puros, aqueles que são Guru Vaishnavas puros, o único objetivo deles, aqueles que são Guru Vaishnavas puros, o único objetivo deles é trazer o bem para todo mundo. Eles estão pensando até mesmo para os insetos, todas as criaturas, não para você e para mim apenas, para todos, aqueles que são devotos puros. Então, é muito natural que eles vão falar um Harikata forte. O Harikata deles é como um míssel que vai tocar e quebrar o meu coração. Mas nós devemos entender que o Harikata deles é para recobrar a nossa vida. Nós estávamos para morrer e eles querem recobrar a nossa vida espiritual. Preste atenção.
Então, Guru Vaishnavas puros, sempre que eles falam palavras pesadas, aquele discurso severo, tão pesado, que é insuportável, ainda assim você precisa suportar. Ainda assim você precisa suportar. Preste atenção. Porque muitas vezes eu disse antes que um bajulador nunca pode ser um pregador. Um Vaishnava puro, ele nunca vai aplicar óleo no pé de lótus das pessoas porque elas vão dar doação. Eu não preciso da sua doação. Não envie. Eu não preciso. Bhagavan pode arranjar a minha manutenção. Como é que eu imprimi tantos livros até hoje? Como é que eu estou fazendo isso? Dessa maneira. Sabe? Um devoto puro, ele nunca vai. Um devoto puro, sadhu, Guru Vaishnavas puros, nunca vão buscar gratificação sensorial para a sua vida. Eles nunca vão buscar gratificação sensorial na sua vida, ou seja, dar satisfação material para as pessoas comuns. Preste atenção. Eles nunca querem te dar satisfação material. Eles nunca querem te deixar feliz falando um tanto de besteira. Ou seja, adicionando combustível no fogo. Eles estão agindo assim. Você está cheio de luxúria, de anarta, e aqueles grandes acharyas, sadhus, querem adicionar combustível para que você esteja ocupado em se casar com uma mulher branca, ou que você possa ir para o estrangeiro. Arei, que estrangeiro? O que eu posso fazer lá? Nós podemos falar Harikatha daqui, e as pessoas podem ouvir. As pessoas podem ouvir. É um arranjo de Nityananda. Nós não estamos ocupados indo para o estrangeiro. Então, Guru Vaishnava sempre falam palavras fortes que são amargas, que parecem cruéis, essa verdade nua, mas é para me salvar, para eliminar todos os meus anartas do coração. Shanto eva asyo chinnanti manovyasangam uktibi ata dussangam usrijya satsu sajjeta buddhimanaha. É por isso que aqueles que são realmente inteligentes, eles vão abandonar a satsanga e vão correr para a satsanga. Eles vão correr para a associação dos sadhus. E por quê? Uktibi significa que a partir das palavras dos sadhus, do Harikatha, eles vão cortando um por um os anartas que há dentro do coração das pessoas. Mas as pessoas todas não conseguem entender. Elas acham que ele é cruel, que ele fala dessa maneira. Mas o que é que você entende por misericórdia? Misericórdia não significa que eu vou te jogar no fogo, seu tolo. Misericórdia não significa que eu vou te jogar no fogo. Então, para te salvar, se eu precisar falar palavras fortes, se eu precisar te bater, eu posso fazer isso e você deve obedecer. Então eu posso te salvar, não do contrário. Se você tiver inclinação aos pés de lótus de Guru Vaishnava, então eles podem te salvar, mas não do contrário, nem Prabhupada pode te salvar. E o que falar? Muitos deles foram contra Prabhupada, criticaram Prabhupada. Então algum dia, na próxima vida, ou na outra vida, alguma vida, porque Parampujyapada Sridhar Goswami Maharaj costumava dizer que se a pessoa, se você puder desenvolver, Parampujyapada Sridhar Goswami Maharaj, ele costumava dizer que se de alguma maneira nós pudermos desenvolver algum relacionamento, alguma conexão ou um relacionamento com um devoto puro, então talvez nessa vida eu possa ir contra ele. Então vida após vida, em alguma vida, aquele Guru Vaishnava pode me salvar. Preste atenção. Então o X Vasudeva foi contra Prabhupada. O Y, Vida Vinoda, também se voltou contra Prabhupada, mas algum dia Prabhupada pode salvá-los. Este é o Shastriya Siddhanta. Sridhar Goswami Maharaj dizia isso, que de alguma maneira, se nós pudermos desenvolver algum relacionamento com Prabhupada,
Se nós cairmos, então, algum dia Prabhupada pode nos libertar. Então, algum dia, se houver grandes ofensas, então vida após vida essa pessoa tem que ser punida, mas depois de um longo tempo, eu nem consigo ver, nem é no futuro próximo, depois de muito tempo, algum dia, aquela Jivatma pode receber a misericórdia de Prabhupada e voltar para o caminho correto. Algum dia, talvez, possa levar muito tempo, porque a Jivatma está viajando por um período de tempo infinito. E no decorrer da sua viagem por esse Brahmanda, por esse período de tempo infinito, como que a gente pode obter a chance de se abrigar em Guru Vaishnavas puros? Há quanto tempo nós estamos viajando? Então, dessa maneira, Hanumanji Maharaj diz que aqueles problemas dos Pandavas não eram problemas de verdade. Na verdade, aqueles problemas, eles eram como sadhus. Eles estavam cumprindo o papel de um sadhu, ou seja, o sadhu normalmente nos ajuda a encontrar com o Bhagavan. Então, aqueles problemas não são verdadeiros problemas. Aqueles problemas estavam arranjando a situação de tal maneira que Krishna se sentia compelido a se encontrar com os 5 Pandavas. Então, este é o dever de um sadhu. O sadhu sempre vai arranjar o nosso encontro com Krishna. Preste atenção no que eu estou dizendo. Dessa maneira, a todo momento nós estamos... Então, sempre se lembre que a alma condicionada, elas nunca entendem as glórias eternas de Bhagavan. Então, elas acabam pulando no fogo. Je Aravindaksha Vimuktamanina Je Aravindaksha Vimuktamanina Je Aravindaksha Vimuktamanina Stayastabhavad Avishuddha Buddhayo Arujya Kritshena Param Padam Tataha Patanti Adho Anadritu Yusmat Angrayu Tatha te Madhava Tavaka Kachit Brashyanti marga tvaivad sauhidaha Taya vigupta vicharanti nirvaya Vinaya nikopa murdasu prabhu Vancha kalpataruvasya ke pasinda Juyam niloke vato bhuri vaga Jesam grihana munayo vijanti Jesam grihana vasatiti shakshat Guru Parabrahma Manushalingam Vancha kalpatarusya ke pasinda bhavacha Patitanam pavana bhavaishnavyo namo